Vaginismo, vulvodínia, dor durante a relação sexual ou sangramento. São tantas questões que a gente precisa desbloquear na nossa sexualidade e na maioria das vezes a gente não sabe nem por onde começar. A gente segue a série de lives Flores da Ginecologia Emocional em comemoração à 15ª turma do Workshop Online, que está com inscrições abertas agora, trazendo duas mulheres, duas convidadas especialistas em ajudar a desbloquear a sua sexualidade. A primeira é a Natália, que é uma ex-aluna do workshop, fisioterapeuta especialista em fisioterapia pélvica e outras técnicas que ela vai contar pra gente como ajudar a viver a sexualidade com prazer, livre, leve e solta, gozando como nós merecemos. E na segunda meia hora vem a Regiane da Mata, que está dentro do workshop online com o bônus, que é um e-book, Yoni Eggs, Sexualidade e Prazer. As duas vão trazer pra gente duas perspectivas diferentes de tratamento para as mesmas circunstâncias. Então, enquanto vocês vão entrando aqui, convidando aí mulheres através da setinha embaixo que querem, precisam ouvir o que a gente vai trazer hoje, porque a gente vai ajudar a viver tudo isso com muito mais libido, prazer e gozando como a gente merece, eu quero que vocês vão contando pra mim de que lugar do Brasil ou do mundo vocês estão. Enquanto isso, eu vou chamar a Natália agora, nessa primeira meia hora, e depois a gente segue com a Regiane da Mata. Eu quero lembrar que o Workshop Online terminam neste domingo. A gente já está com 74% das vagas preenchidas. Então, se você sente que é o seu momento de entender tudo isso aqui, a partir de um processo de autoconhecimento, o link está na bio. Natália, seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Meu, que honra estar aqui com você, com vocês todas. Gente, eu tô assim, ó, lisonjeada. Eu sou fã da Karime já há um bom tempo. Nossa, tá sendo um prazer enorme estar aqui. Fiz até uma produção. Tá linda, você é linda, nem precisava da produção, né? Ô, Nath, eu acho que você pode começar contando bem brevemente como que a gente se conheceu para surgir esse convite. Sim, foi muito. A vida, né, nos surpreende sempre, assim, porque como eu falei, eu já acompanho a Karime, né, ginecologia emocional, há algum tempo, e justamente por trabalhar com mulheres, tem tudo a ver com o meu processo pessoal, né, de busca pessoal, e também poder levar mais informações para essas mulheres, porque às vezes falta, eu sinto a falta, né, de entender melhor as circunstâncias, os sintomas, as razões, os motivos pelos quais essas mulheres passam por tantas coisas. E a gente, mesmo que a gente estude o máximo, acho que ainda vai faltar coisas, mas eu entrei em contato com a Karime, perguntando para ela se no workshop online dela eu teria um workshop mais para profissionais, né? Se tinha uma diferença, se, enfim, se havia alguma coisa diferente para direcionar. E ela, com todo o carinho de sempre, ela falou para mim que, na verdade, eu fazendo o workshop, eu iria me reconectar comigo, com as minhas situações e, consequentemente, identificar muitas coisas que as mulheres que eu atendo passam. E foi justamente isso, assim, foi incrível. Eu comi todos aqueles módulos, foi liberando, eu já estava lá, sabe, no meio da minha loucura, eu peguei o Covid também, então aproveitei para estudar muito naquele período, e, enfim, surgiram muitas dúvidas, elas foram sendo sanadas ao longo do workshop todo, mas foi assim, e ela respondeu dizendo para mim que, então, eu encarasse o workshop com o coração aberto, porque com certeza as respostas viriam, e foi o que aconteceu. Foi isso. Legal, legal, Nath. Bom, vamos começar então ao que, né, a maior dúvida que as mulheres têm, as mulheres que sofrem com questões sexuais, né? A gente sabe que por detrás existe uma questão emocional, aí algo aconteceu, né? Que essa mulher está bloqueada. Muitas vezes não foi com ela um abuso, uma situação difícil sexual, mas às vezes ela pode ter dado esse registro de alguma antepassada, a gente até falou isso na live anterior, aqui com a Clarice. Mas, de fato, o que muitas me dizem é assim,
Será que a fisioterapia pélvica pode me ajudar? Por exemplo, no caso do vaginismo, que é uma reclamação que eu tenho muito. Como que funciona isso? A primeira coisa que a gente faz quando essa paciente, né, essa mulher chega para mim no consultório, numa conversa a gente pergunta a queixa, né? O que levou ela a estar lá, se ela já fez alguma fisioterapia ou algum outro tipo de tratamento. E normalmente essas mulheres estão perdidas, justamente, né? Elas não, ou já fizeram alguma coisa, mas ficaram ainda perdidas e acabam... Porque não adianta, terapeuta é conexão, né? E se não há conexão, não adianta, não tem o que faça. E a gente, nessa conversa, nessa avaliação, a primeira coisa que a gente faz, a gente avalia, faz uma anamnese bem completa. Eu, enquanto fisioterapia pélvica integrativa, eu procuro ter um olhar mais integral, né? Não, mais holístico, vamos dizer assim. Sim. Então, entender que, assim, existem fatores emocionais, de fato, assim, vamos pensar, 95% das mulheres que têm vaginismo têm um fundo emocional, não precisa ser abuso especificamente, né? Mas a gente pensa, sofreu algum abuso, mas não é sempre que isso acontece. Tem a questão emocional, mas tem física, acontece, o nosso corpo responde pelas questões emocionais, né? Então, normalmente essa mulher é constipada, né? Ela tem todo um processo de constipação, tem todo o processo de inflamação, de intoxicação, e eu procuro, como uma fisioterapeuta integrativa, olhar para isso, entender como é que é a alimentação dessa mulher, né? Como é que ela se cuida, se tem alimentos que podem ajudar a inflamar esse intestino, toda essa musculatura visceral mesmo, pélvica, né, de trato urinário inferior, que podem ajudar a aumentar a contratilidade, porque o vaginismo, para quem não sabe, é o impedimento de qualquer tipo de penetração na vagina, né? Então, esse corpo, ele responde assim, por mais que essa mulher queira, porque quando ela chega lá no consultório, ela quer desbravar esse universo da sexualidade dela, né? Mas ela não consegue, porque o corpo rejeita. E quanto mais a gente reforça esse ciclo da dor, pior fica. Então tem que trabalhar muito a questão realmente da ansiedade, né? Então, pensar nessa questão mais sistêmica, visceral, né? Não só sistêmica das suas antecessoras, né? Numa constelação ou algo assim. E normalmente elas precisam de um auxílio terapêutico, psicoterapêutico, né, ou uma constelação familiar, ou Theta Healing, ou barra de Axis, enfim, como ela vai encontrar a hipnose, enfim, como ela vai encontrar, o recurso que ela for encontrar, ela precisa, né, desse aporte, desse suporte psíquico, né, mas, de fato, o corpo dela não responde ao que ela quer. Então, aí a gente começa todo um desbloqueio mesmo, né, emocional e visceral. Aí a gente entra com dessensibilizadores, né, que é eletroestimulação, a gente usa fitoterápicos, eu uso o fitoterápico, que é o Ziklag, que é novo no mercado, é usado, por exemplo, para pacientes neurológicos que têm espasticidade e ajuda a abrir, a aumentar. Tá. A aumentar a amplitude dessa musculatura, por exemplo. Então, e ele atinge alguns centímetros para dentro daquela musculatura, então por mais que eu passe na superfície vulvar dela, eu consigo ir dessensibilizando, vamos dizer assim, como se eu estivesse ajudando a alongar aquela musculatura que está toda lá dentro fechada, né? A gente usa também o recurso dos dilatadores, que é bem famoso, né? Então, a gente pensa, mas aí vai chegar lá, tem que... Não chega querendo penetrar nada. A gente chega primeiro trabalhando toda a questão realmente emocional. Eu trabalho bastante com terapia manual mesmo, com vibração via sacral, né? Que a gente usa o sacro ali, para quem não sabe, é a parte do reguinho, aquela parte da covinha do bumbum ali, vibração sacral, oclusão ocular para ajudar a ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o nosso desestressante, é o que no sistema nosso que desliga, né? Então a gente vai usando todos os recursos terapêuticos possíveis para aí sim essa mulher ir ganhando essa confiabilidade com o terapeuta, né? Percebendo que não só ela está
se desbloqueando emocionalmente, mas o corpo dela também pode confiar de que o que vai entrar ali não é algo que vai machucá-la, não é algo que vai, vamos dizer assim, Agredi-la de alguma forma, né? Isso, invadi-la, Isso, exatamente. invadi-la, Porque realmente é uma invasão, né? E Sim. eu percebo assim que até, por exemplo, agora estou atendendo uma paciente que tem 29 anos, ela nunca conseguiu ter uma relação sexual, ainda com penetração no caso, ela praticou já sexo oral, já teve orgasmo. Ela disse que ela é especialista no sexo oral, inclusive, porque é o recurso que ela tem. Enfim, a gente conversa bastante. E ela já consegue agora fazer penetração com o dilatador e a gente está evoluindo no processo. Mas tem dias que o corpo dela responde que não ainda. Então, realmente é um processo assim, de vai e volta. Tá, mas Natália, não tem solução? Não, tem sim. É justamente quando acontece isso que você não precisa, não pode desistir, né? Não pode se deixar de lado. Porque deixar um tratamento assim, ou qualquer outro tipo de tratamento, é se não se escolher, né? Então, acho que é uma coisa importante da gente falar, assim, é a assiduidade dessas pessoas, dessas mulheres, é muito importante, que ela não desista. Existem graus do vaginismo, né? A gente gradua em 5 graus de severidade. Então, o grau 1, né, é o mais leve, então a mulher até consegue fazer algum tipo de penetração, com dor, sempre com dor, mas às vezes não entra todo o dedo ou o pênis, né, ou enfim, por exemplo, vai chegar no médico, poderia ser um espéculo, né, ela não consegue penetrar até lá o colo uterino. Aí vai graduando, aumentando, o grau de severidade aumenta conforme a questão emocional. Então, dependendo de como foi o trauma, né, o corpo dela fecha ainda mais. É um trabalho bem delicado, por tudo que você está falando, porque assim, por exemplo, as mulheres que sofrem com a vulvodínia, para quem não sabe, a vulvodínia é uma dor na região da vulva inexplicável. Eu já recebi alunas que não conseguiam, em alguns dias, nem sentar de dor na vulva, e a medicina não explica isso, né? É claro que, assim, tem muitos fatores emocionais, então aqui no que a gente trabalha, pra gente isso até é explicável. Como é que faz com uma mulher que ela não consegue nem que você Sentar. encoste nela ali, encoste, porque isso tem que ir avançando. Então eu vejo que é um trabalho bem delicado e que realmente as mulheres precisam de uma fisioterapeuta que tenha essa sensibilidade que você está mostrando aqui, né? Sim. Acho que é importante essa conexão em primeiro lugar, né? Com o terapeuta, paciente, tem que ter. E ninguém acima de ninguém, né? Acho que estar de igual para igual, não é um jaleco que me coloca acima, né? Eu vou levar o meu conhecimento, mas eu preciso da responsividade dessas mulheres. Então, é uma troca constante, contínua. Então, por exemplo, chegando uma pessoa assim, a gente não tem como não pensar em algo integrativo, né? Então, assim, eu vou questionar todas as outras coisas para depois conversa, né? É muita conversa, né? Vou questionar todas as outras coisas, como eu falei, a questão intestino, vou perguntar como é que está a questão medicação, o que ela toma, né? Se não tem uma sobrecarga visceral, fígado, rins, enfim, de todo o trato urinário, os órgãos, nossos órgãos drenadores primários, porque eu gosto muito de falar que o nosso útero, além de ser o nosso sagrado feminino, ele é o nosso órgão suplementar secundário. Né? Ele é um acessório. Então, tanto é que quando a gente menstrua, a gente está se limpando e literalmente é isso que acontece. Então, a gente tentar ver como é que está esse ciclo menstrual, se essa mulher tem alguma conexão com o feminino, se ela entende do seu ciclo menstrual, se ela odeia essa menstruação, se ela tem, como é que está a pele dela, porque é o nosso último órgão drenador primário, em ordem de importância, vamos dizer. Vou falar os 5 aqui, posso? Sim, Né? claro. Temos a base é o nosso intestino, que a gente chama até que é o nosso segundo cérebro, né? Há quem diga que é o nosso primeiro cérebro, porque quando a gente tem a fecundação, o tubo digestivo ele se desenvolve primeiro do que o tubo neural, por exemplo. Então, ele é de extrema importância.
muito, até há estudos que têm correlação com Alzheimer, Parkinson. Então, o nosso intestino é a nosso termômetro da saúde, né? Depois vem fígado, que ele filtra, né, 1 litro de sangue por minuto. Então, toda a toxina, toda a toxicidade que passa, e aí vão entrar, quando eu falo em toxicidade, não é só na alimentação, agrotóxicos ou alimentação rico em carboidrato, açúcares, mas as ondas eletromagnéticas, os xenobióticos que a gente chama, que são produtos de limpeza, cosméticos, né, os desodorantes, aerosóis, enfim, entram todas as outras coisas os metais pesados que aumentam a toxicidade e ela vai passar por esse fígado, né? As próprias medicações. E depois do fígado vem rins, né? Que a gente filtra também, né? Vai drenar para a gente eliminar através da urina. Depois de rins vem pulmões, que faz essa troca gasosa, né? Vai trocar o gás carbônico por oxigênio e vice-versa. Vai ajudar a eliminar o gás carbônico do nosso corpo, por exemplo. E a pele, por último, a pele. Então, quando a gente olha para a pele da pessoa, ela está muito acneica, com eczema, herpes, sapinho, né, que são as aftas. Enfim, a gente entende que alguma coisa antes está sobrecarregada. Algum desses órgãos, antes disso, tem sobrecarga. Então a gente vai tentar pensar realmente numa limpeza de dentro para fora, né? Tô até lançando, até te peço um espaço tô lançando um programa online com a minha prima que é nutricionista funcional, ortomolecular e vibracional, com terapia quântica. A gente vai lançar um produto online justamente saúde de dentro para fora, cuidando desses órgãos primários para a gente ter saúde, a gente ter controle sobre a nossa saúde, né? E aí, consequentemente, essa mulher vai desinflamando, vai não desestressando só, vai desinflamando, vai tirando toda essa toxina, para depois a gente chegar na questão pélvica, né? Aí é tentar tirar os estressores, mulheres que usam os absorventes descartáveis, né? Que a toxicidade que tem ali vai aumentar completamente a questão alergênica, né? Inflamatória da região vulvar. Outras coisas são os próprios sabonetes líquidos que são usados, né? Para limpar a vulva, né? E a vagina. Desnecessários. Os lubrificantes que usam, eu não tenho lubrificação, né? Porque eu não tenho prazer na relação, então eu não tenho lubrificação, porque eu não fico excitada a ponto de me lubrificar, né? Porque eu tenho dor, então como é que eu vou? Aí eu uso um lubrificante. Lubrificantes básicos, alcalínicos, né? Que vão aumentar ainda também, vão dar desequilíbrio de pH, por exemplo. Enfim, a gente vai tirando todos esses estressores para depois conseguir entrar com a dessensibilização de novo, como o vaginismo, né? A gente usa também a radiofrequência, não falei do vaginismo da radiofrequência, mas a gente pode usar a radiofrequência, o ultrassom, né? Que vai ajudar a estimular toda essa musculatura lá de dentro para fora, né? Trazendo calor para essa região, melhorando o aporte sanguíneo, nutrindo mais essa região. Enfim, é um trabalho... A vulvodínia é um pouco mais... É um quê a mais, porque realmente ela é mais global. Não é chegar ali e botar um aparelho, sabe? Não é o que resolve. É mais delicado. É importante para vocês que estão assistindo, tem gente perguntando se a live vai ficar. Vai ficar o replay logo em seguida no IGTV, pode assistir desde o início. Importante a gente lembrar que é assim, né? Muitas mulheres chegam na ginecologia emocional querendo um tratamento. Ah, você pode me indicar um tratamento para o vaginismo? Você pode me indicar um tratamento para endometriose? Você pode... Não, eu não posso indicar um tratamento. Porque primeiro a gente tem que entender qual que é a origem disso tudo. E não sou eu que vou entender, são vocês. É para isso que existe o workshop online. Para que cada mulher tenha autonomia de entender o que o corpo está falando com ela sobre a história dela. E aí a gente vai entender quais são os tratamentos. E a gente precisa olhar para o corpo, depois que a gente entende essa origem emocional e como que a gente vai curar essa dor da nossa alma, mas a gente tem que lembrar que o corpo é ele que está com sintoma. Então, não é que a fisioterapia pélvica ou qualquer outra técnica que possa ajudar com esses desbloqueios sexuais são milagrosos. Só tudo que a Natália contou aqui desde o início, vocês vejam o quantos fatores estão englobados na reversão dessas irregularidades.
né? Lembrando que muitas mulheres acabam tendo sangramento durante a relação ou dor que não chega a ser um vaginismo, que o vaginismo é assim, a mulher não consegue ter penetração de jeito nenhum. Aquilo dói Isso. demais. Mas tem algumas mulheres que às vezes sentem dor na relação. Aqui do lado de cá, eu não posso falar por todas, né? Mas uma coisa que eu vejo que é muito comum é o problema estar na relação sexual com aquele parceiro. Sim. Como é que ele está te tratando? Então, assim, a sexualidade, tudo isso, não pode vir só lá de trás. Você também tem que olhar o que que você pensa a respeito do sexo. Quais são as crenças que você tem? Quando a gente nasce numa família muito religiosa cristã, os bloqueios acabam sendo muitos aqui, ó, na mente. Por quê? Porque o sexo é sujo, é errado, a mulher não pode ter prazer, uma série de coisas que a gente sabe que o patriarcado deixou aqui Com pra certeza. gente. Então, é um conjunto de fatores. E a fisioterapia pélvica, esse trabalho que ela está contando aqui que é feito, não é só fisioterapia pélvica. Não é você chegar lá e começar a trabalhar com todos os aparatos que ela tem, isso vai desbloquear. Olha o percurso que a fisioterapeuta tem que fazer com você. Então, aqui já fica a dica. Antes de buscar uma fisioterapeuta pélvica, conhecer essa mulher para criar essa conexão que a Natália está falando. Porque se você não consegue ter penetração com seu parceiro ou com a sua parceira através de vibrador e o que mais você puder criar aí, e é uma pessoa que você sente uma determinada conexão, imagine então com uma fisioterapeuta que você não conhece, que vai em algum momento ter que te tocar, te ver nua, olhar para sua vulva, para sua vagina. Então é muito Claro. delicado isso, né, Natália? Muito. Assim, ó, uma coisa que eu gosto muito de falar, eu falo bastante nos meus vídeos, no meu Instagram, nas minhas redes e para minhas pacientes, é realmente essa busca do autoconhecimento, né? A masturbação, por exemplo, seria um caminho disso, né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente quando pensa, por exemplo, numa genitália masculina, a gente consegue imaginar com clareza, às vezes, detalhes, né? E não torce o nariz. De modo geral, né? Vamos pensar, não é todo mundo, Sim, mas sim. normalmente não chega a torcer o nariz de repulsa. Vamos pensar em repulsa, não por gostar ou não gostar, independente da sua opção sexual. Mas quando pensa na genitália, a maioria das mulheres, ela tem um bloqueio mesmo, de tipo, nossa, nem olho, horrível. A minha genitália, que nojo, eu não toco, a minha é muito feia, eu acho que ela é muito feia, ai, tem aquela coisa, não sei o que, meus lábios é isso, né, enfim, tem toda uma visão. Como é que essa mulher vai chegar para um parceiro ou parceira e vai ter prazer se ela não consegue enxergar a sua própria genitália, porque é a parte do nosso corpo como qualquer outra, embora ela necessite de cuidados especiais, sim, com certeza, né? Porque acessa justamente a algo muito sagrado que todas nós que estamos aqui na ginecologia emocional sabemos, mas como é que a gente vai chegar num parceiro ou parceira com esse desbravamento, né, de querer encarar uma relação, por exemplo, se a gente se enxerga assim? Então o caminho é sempre o autoconhecimento, o autocuidado, o amor próprio por seu próprio corpo, né? Entender, eu indico muito o exercício do espelho. Então, pegar um espelhinho e lá, botar Olhar. olhar, afastar os grandes lábios, afastar os pequenos lábios, observar, achar o seu clitóris, saber que o seu clitóris não é só aquela pontinha, que ele tem pernas, tem bolsinhas e que tudo aquilo ali serve e tem a única função de nos dar prazer, que ele pode ser estimulado, né, por nós, ou por quem a gente quiser, ou por algum sexy toy, por exemplo, na masturbação, ou até mesmo para quem não consegue ainda se tocar, começar com um rolinho de toalha ou do travesseiro, né? Enfim, como explorar essa região, essa nossa região íntima, para depois querer encarar a vida a dois, a três, enfim. Né? Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro e que dor na relação sexual não é normal. Não é normal em nenhuma circunstância. E nem sangramento, gente. Isso não E é nem normal. sangramento. A vagina, o canal vaginal estão te falando que tem alguma coisa errada. Não achem. Essa pergunta foi maravilhoso você falar isso. Porque essa pergunta, tô tendo dor na relação ou tô tendo sangramento, é normal? Não é normal, gente.
Precisa buscar ajuda mesmo, entender o que está acontecendo, porque o corpo está falando, ele está mostrando ali que ele não quer que nada entre. Tem alguma coisa errada ali. Claro. Né? Essa questão da desvalorização não precisa ser só com o parceiro, tem que ver realmente se não tem algo sistêmico, e aí entra, por exemplo, a constelação, para a quem essa mulher está servindo no sistema dela, que ela não pode ter prazer, ou então que é promíscuo, ou então vai saber se de repente não teve uma prostituta na família dela, e aí ela vem querendo desbravar isso, mas sempre para dar prazer, não receber. Né? Então tem tudo... a sexualidade é ampla demais. É muito ampla. Gente, são muitas as dores. Isso que a Natália está falando, eu sempre falo. E a live da terça-feira foi com a Clarice Bomba, que trabalha com a constelação familiar dentro do workshop. Tá no IGTV, eu recomendo vocês assistirem, porque ela fala muito do que a Natália está trazendo. É um universo muito gigantesco, porque todas as nossas antepassadas foram reprimidas ou abusadas ou desrespeitadas sexualmente de alguma forma, independente da nossa raça, da nossa cor, da nossa classe. Porque enquanto as negras estavam sendo estupradas pelos senhores nas senzalas, as donas das fazendas estavam sendo estupradas todas as noites pelos maridos na cama. Então, com certeza. Todas nós temos, de alguma forma, um registro. E isso que ela falou, a masturbação masculina é uma coisa mais natural, né, em outras palavras, do que a feminina. Porque é cultural. Porque é cultural. E essa cultura é normal se tocarem. Então, o homem se masturba, todo mundo sabe. O filho, o homem, quando ele se tranca no banheiro tempo demais, que ele fica adolescente, a mãe já sabe. Agora, com as meninas tá errado. Com as meninas não pode fazer. Com a menina não pode se tocar. Aí. Olha quanta coisa a gente não se dá conta, né? E elas também não se dão, né? As nossas mães, avós, enfim, a gente não tem nem como culpá-las, entendeu? Porque elas foram ensinadas assim, né? A essa castração. E sexualidade, se a gente for pensar ao nome, ao pé da letra, eu falo, isso quem me falou foi o meu constelador, mas é separação, é a separação da nossa criança ferida, né, da nossa infantilidade, nossa infantilização, para a nossa mulher, para a nossa vida adulta mesmo. Então, realmente, é um passo a se dar, e não acontece na primeira relação, né, ou é consigo mesma, né, eu acho que é realmente esse autoconhecimento e esse amor por si própria, para a gente aí sim poder começar a se relacionar. Acho que muitos problemas, inclusive clínicos, né, de sintomatologia e tal, seriam resolvidos se a gente buscasse ter esse olhar realmente, em primeiro lugar, para a nossa sexualidade. Para nós mesmas, exato, para nós mesmas. É um caminho, é um percurso e é uma ascensão. Não tem como... vai ser altos e baixos, a gente vai, tipo, daqui a pouco... não é bem isso, não deu certo desse jeito, mas recursos tem, né? A gente falou aqui alguns, mas quanta coisa, né? Quanta coisa tem pra gente poder explorar e melhorar enquanto mulheres e pessoas também, porque uma mulher que tem prazer, ela com certeza tem mais bem-estar, mais qualidade de vida, ela alegra um lugar, né? Enfim. Claro, gente. A gente dá para sentir quando a mulher está com aquela energia sexual vibrando, porque ela fica radiante, porque é uma energia que precisa vibrar, ela precisa circular, tá? Quando a mulher fica com a energia sexual parada, inclusive podem trazer problemas. A Natália, você falou alguma coisa de uma dor no reguinho, alguma coisa do reguinho aí, né? Sim, na região sacral. Sacral, Teve uma fase que a questão sexual para mim estava tão difícil que eu fiquei com esse localzinho doendo, parecia uma inflamação. Como eu tenho autoconhecimento, sabia o que estava acontecendo na minha vida, entendendo tudo, eu falei, gente, a minha energia sexual que está bloqueadíssima, Sim. Que ela precisa ser trabalhada de uma outra forma, do jeito que tá, não tá direito. Então, é uma série de fatores. Natália, a gente vai entrar com a Regiane já em alguns minutinhos. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, porque nessa meia hora você trouxe muita coisa esclarecedora para todo mundo. O perfil da Natália está aqui em cima, ó, do lado da ginecologia emocional, para quem está vendo ao vivo. Para quem está vendo o replay, vai estar na descrição do replay. Mas conta para todo mundo que está aqui em que cidade você está, porque tem mulheres que podem passar com você pessoalmente e ter você como fisioterapeuta. Legal, obrigada. Eu agradeço também muito essa oportunidade de vir aqui poder falar um pouquinho da fisioterapia pélvica, que é algo
para mim, eu amo, né? Eu amo o que eu faço. Sim. Realmente, cada vez busco mais. A gente não pode ficar bitolada só ao corpo ou só à mente. A gente tem que realmente integrar. E aí, por isso, vem a integrativa. Eu atendo aqui em Balneário Camboriú. Eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ainda assim, nas redes sociais, eu procuro sempre atender as minhas seguidoras ali, conversar e tentar direcionar. Tem algum grupo de mulheres de cursos que a gente faz, que são mulheres de todo o Brasil, então daqui a pouco, eu sou de Goiás, sabe alguém daqui? Eu boto lá no grupo, se tiver alguém eu procuro direcionar. Ótimo, ótimo. Tem, acho que assim, uma coisa legal tem live minha lá fazendo ginástica íntima, né, pra gente justamente trazer consciência perineal em primeiro lugar, soltar esse quadril, essas fáscias, né, que são tão, às vezes, tão rígidas, essa musculatura, acho que trabalhando já, olhando mais para nossa pelve, que é o nosso, o nosso centro da sexualidade, né, se a gente for pensar em... como é que eu vou te dizer assim, o nosso corpo, cada parte do nosso corpo representa algo, né? Então, a nossa pelve tem muito a ver com a nossa sexualidade, de fato. Então, soltar essa pelve, de repente, se não consegue começar pela mente, começa pelo corpo, né? Eu acho que é isso, eu tenho muito a agradecer, mais uma vez fico à disposição sempre, tomara que a gente faça muitas e muitas lives. Sim, com certeza, com certeza. Muito obrigada, Natália. Agora eu vou pedir para você se despedir, sair para conseguir chamar a Regiane. Beijo. Muito obrigada, beijo, até. Até. A gente vai seguir agora com a Regiane da Mata, que trabalha com os Yoni Eggs, os cristais uterinos, que ajudam em tudo isso e muito mais também, por uma outra perspectiva, tá? A Regiane, deixa eu ver se ela já tá aqui, tá. A Regiane é quem oferece o bônus, o e-book Yoni Eggs na cura da sexualidade e do prazer. Então, eu tô trazendo ela para falar um pouquinho para quem não conhece como funcionam os Yoni Eggs e como eles podem ajudar nessas questões também. Tudo bem, Rê? Seja bem-vinda. Tudo bem. Deixa eu subir meu suporte aqui, que eu fiquei embaixo. Obrigada mais uma vez por estar aqui participando de uma live da ginecologia emocional. Imagina, gente aqui agradece. Pronto. Eu não tô com os meus cristais aqui. Você tá com eles fáceis aí? Porque tem mulheres que vários. Ótimo. De todos então, os tamanhos. Vai mostrando para elas entenderem, quem não conhece, o que são os Yoni Eggs. Até tive o cuidado de separar aqui tamanhos diferentes de Yoni Eggs, porque é uma dúvida que eu recebo muito no meu Instagram. Então, para quem não conhece, os Yoni Eggs são ovos de cristais. E dentre esses cristais, eu pelo menos trabalho com 20 tipos de cristais, 20 tipos de Yoni Eggs, que a gente insere dentro do nosso canal vaginal. E ao entrar dentro do canal vaginal, ativa vários pontos da reflexologia vaginal. Ativando esses pontos, a gente acaba liberando energias estagnadas que ligam a vagina a vários eixos do corpo. Então, eu falo muito que tudo baseia-se no equilíbrio. É a minha visão de vida. Os Yoni Eggs vêm para mostrar isso, que o equilíbrio do feminino e masculino interno reflete muito na vida da mulher em todos os sentidos. E o trabalho que eu ofereço com os Yoni Eggs é isso, de a mulher começar a observar como está o seu equilíbrio interno, como está a sua energia interna. Óbvio que hoje a gente tem várias terapeutas, várias linhagens de estudos de Yoni Eggs. Eu brinco que lá atrás, há 5 anos atrás, quando eu conheci Yoni Eggs, eu digitava no Google Yoni Eggs, não aparecia nada, uma hoje coisa já ou outra. Um monte. De tudo quanto é tipo, de várias formas. E agora a gente, eu ia até falar isso com você, mas é legal a gente falar isso ao vivo. E agora aparece uma legião de médicas contra os Yoni Eggs. Eu acho que você tem visto isso, né? Eu acho que assim, se os médicos se abrissem para entender como isso funciona e se aliassem a essa técnica depois de entendê-la, todo mundo ia ganhar muito mais, especialmente as pacientes, né, Rê? Eu acho importante ressaltar aqui que, olha só, então, vocês vejam, né? O vaginismo e a vulvodínia, 2 questões que são ligadas a bloqueios sexuais. A mulher não consegue ter penetração, não consegue nem que encoste. Então, antes dela começar com os Yoni Eggs, ela vai passar pelo processo, por exemplo, que a Natália oferece.
Os yoni eggs são para quando a mulher já consegue ter um nível de penetração, mas ela quer curar os registros uterinos que tem ali a raiz dessa origem emocional. Porque o útero, gente, ele guarda registros. É como se ele estivesse carregando o DNA das suas antepassadas e antepassados, inclusive, tá? E aquilo ali fica guardado e você começa a repetir padrões de comportamento, de pensamento, sem se dar conta. Isso não está só num campo do subconsciente, espiritual ou energético. Nas mulheres isso está no útero também. E os cristais ajudam muito com essa questão de limpar as memórias. Você pode explicar um pouquinho sobre isso, Rê? Porque eu acho que isso serve para todas as irregularidades. Com certeza, e eu digo assim que quando a mulher busca a terapia dos yoni eggs, e eu vejo isso como uma terapia, como uma jornada de autoconhecimento, e quando ela chega através de já ter passado pelo curso da ginecologia emocional, é um caminho, porque ela entrou na jornada de autoconhecimento através da ginecologia emocional, então ela começa a olhar para ela, para o seu ciclo menstrual, para a sua autoestima, para o seu amor próprio. E quando vem para os yoni eggs, ela vem mais profundo para ver da onde que está vindo essas memórias, da onde que eu estou carregando memórias. Porque, queira ou não, a gente nasce nesse mundo e passamos por diversas fases da vida. Seja na infância, seja na adolescência, aqui na vida adulta. Eu brinco muito nas minhas aulas que nós, mulheres, muitas vezes nascemos para ser homem. Quando a gente é criança e cai no chão, rala o joelho, vem a nossa mãe, nosso pai e fala, levanta daí, foi só um tombo, enxuga o choro, não precisa chorar, você é forte. Características como essa, que parece uma coisa natural, porque nenhuma mãe, nenhum pai vem com um manual de instrução. Mas tudo isso vai gerando memórias. Essas memórias na mulher, elas são guardadas no útero. Porque no útero a gente tem eixos de ligação com praticamente todo o corpo. Então, aquela mulher que ela foi amamentada pouca, ou que ela não foi amamentada, ela tem o eixo dela do cardíaco aqui das mamas ao útero bloqueado, porque faltou uma amamentação materna, faltou talvez uma afetividade materna. Muitas mulheres foram abandonadas. Eu tinha essa memória de abandono da minha mãe, porque minha mãe teve que trabalhar e me deixou com alguém para cuidar. Esse tipo de memória vai dando imprints nas nossas células, na nossa psique, no nosso útero e reflete atualmente na nossa sexualidade. Porque quando o seu parceiro ele faz um movimento de te deixar sozinha por qualquer motivo, muitas vezes a mulher acessa aquela memória lá da infância que ela nem tem, né? Ela Às não vezes a gente recorda conscientemente, né? É tudo muito inconsciente. E daí acessa aquele padrão de rejeição e abandono da mãe. E esse padrão de rejeição e abandono reflete aqui que, poxa, o meu parceiro tá me abandonando, eu tô me sentindo rejeitada, então eu vou me fechar. Nessa que eu me fecho, a sexualidade se fecha. Porque pensa, se 60% do nosso corpo é feito de água, nós somos feitas de emoções. E quanto de nós está conectado com essas emoções? E é isso que o yoni egg faz. Quando você insere ele no canal vaginal, ele vai ativando esses pontos, mexendo nas emoções. E aí vale ressaltar, cada yoni egg tem um elemento. Então, o quartzo rosa, por exemplo, ele tem um elemento que vai mexer mais forte nas suas emoções do que uma obsidiana. Depende o que você quer trabalhar. A obsidiana limpa profundamente, mas quando se fala de emoção, o quartzo rosa deixa a mulher. Deixa a mulher com o feminino. Mais, né? Mais com a energia yin. Exato. Então, muitas vezes tem mulher que fala assim, Regi, eu tô me sentindo sensível com o quartzo rosa, eu tô me sentindo meio chorona. Que é um efeito eu preciso usar muito, né? Porque eu sou muito machona. Eu uso bastante, eu uso no peito, no útero. Eu sou suspeita, eu também, né? Mas características que fizeram a gente a ser mais forte. E tá tudo bem. A gente não precisa se culpar por isso.
Na verdade, assim, até tem alguns comentários aqui, gente. O foco da conversa são os yoni eggs, e não sobre homens ou meninas poderem chorar quando eram criança, tá? E tudo aqui também a gente está usando exemplos para vocês tentarem entender um pouquinho que, assim, não existe regra, né? Uma mulher que ela tem energia mais yang, tá tudo certo. Ela só tem que estar consciente para isso não passar dos limites, porque isso vai causar mal para ela emocionalmente e fisicamente. Né? O mesmo aquelas que são muito yin, que se acham muito sensíveis, não tem nada errado. Ela só tem que estar consciente para saber como é que ela faz para equilibrar isso. Agora, Rê, vamos àquela questão que eu sempre bato na tecla, que eu pedi tua ajuda para a gente mexer no e-book que está lá no workshop e que eu não quero que crie aqui, que é o seguinte. A Regiane vem e começa a mostrar o quartzo rosa e falar o que o quartzo rosa faz, daí ela mostra a Jade, fala o que faz. Aí alguém perguntou aqui sobre o quartzo leitoso, outra perguntou onde compra. Vamos colocar os pingos nos is. A primeira coisa é a seguinte: não se compra Yoni Egg sem você ter uma terapeuta que saiba trabalhar com você. Porque você pode achar que você está precisando do quartzo rosa porque você precisa se conectar com essa energia aí, ficar mais sensível, trazer as suas características femininas. Só que se você não passa por uma anamnese antes, você não vai entender onde você começou a desenvolver essas características aí tão yangs que agora você quer puxar o teu yin. E aí, onde tá essa raiz, pode ter vindo de uma história, de uma situação que não tem nada a ver com o quartzo rosa. E aí você vai e compra na internet o quartzo rosa, fica usando, acreditando que aquilo está funcionando, só que não é o que você precisa. Né, Rê? Exato, é o principal erro hoje, atualmente, das mulheres, de desvalorizarem a medicina dos Yoni Eggs. Eu vejo aqui como uma medicina de cura. Eu vejo porque muito isso. Foi uma ferramenta, ainda é uma ferramenta que me auxilia em todas as fases da minha vida. E eu vejo muitas mulheres desvalorizando e se achando capaz de resolver todos os problemas da vida sozinha. Então entra o lado muito de ego, muito do masculino, de querer ser forte, de querer conseguir tudo, levar tudo sozinha. Você acha que se a gente conseguisse todas as respostas da vida sozinha, existia terapia? Existia médico? Se a gente conseguisse, não tinha doença. Se conseguisse, não existia doença. Que tudo começa por aí. Vai muito mais do que a mulher precisa trabalhar dentro dela, porque quando eu ouço assim, mas se eu comprar um Yoni Egg apenas e usar sozinha, é mais barato que eu pagar uma terapeuta. A mulher já carrega uma crença de escassez gigante, porque a energia de troca, ela é muito valiosa, ela te traz muito mais abundância, muito mais prosperidade do que quando você acaba seguindo o caminho solo, que vai chegar uma hora, que é o que acontece. Muita gente faz isso, não entende, não sabe, aí me procura. Quanto que é seu acompanhamento? Como é que eu faço para entrar no acompanhamento? Porque eu estou perdida. 100%. E ainda mais outras terapeutas querendo trabalhar com Yoni Eggs, achando que é um acessório. Gente, eu sinto muito. Yoni Egg não é um acessório, é uma energia. É uma coisa muito séria. Eu ouvi de uma pessoa, uma mulher, ela falou assim: Regiane, mas é energia porque você acredita em energia. E o exemplo que eu dei foi que, se você está falando com uma pessoa a 2.000 quilômetros de distância, eu e você numa live aqui, você pode nem precisar acreditar em energia, mas se não fosse a energia, não teria comunicação. O telefone não funcionava, a luz não acendia. Então, para você que acha que não existe energia, olhe para dentro de você, porque muitas vezes o que está faltando dentro da gente é a conexão com a nossa própria energia, é a conexão com a energia feminina. O Yoni Egg para mim é algo muito sagrado, você me conhece, o meu total respeito por essa terapia, por isso que eu me apaixonei, por isso que hoje eu estou aqui trabalhando. Mas muito cuidado em quem quer iniciar sem orientação. Tem também a questão da procedência desses cristais. Porque existe um comércio disso ilegal, irregular e ilícito, onde esses cristais são retirados da natureza de uma maneira que corrompe a natureza, existe esse lado, e existe um lado pior,
existe o comércio de ione eggs que não são cristais. Pessoas Exato. mal intencionadas que pegam vidro, acrílico, misturam um corante ali e falam que é quartzo rosa, que é quartzo leitoso, que é o que quer que seja. Então, olha só como que é sério. A minha orientação é que primeiro você busque uma terapeuta que trabalha com isso, porque essa terapeuta, além dela poder passar uma anamnese, te acompanhar, te ajudar se você passar algum processo aí turbulento, emocional, porque é nisso que eles vão mexer com a sua psique também, com o seu emocional, com a sua energia. Você tem a quem recorrer e mais. Ela vai saber te orientar e te indicar onde comprar se ela própria não puder te enviar, sabendo a procedência disso, porque isso é sério. Olha só o que fazem. Seríssimo. Existe, infelizmente, existe muito. Muitas mulheres acabam entrando em sites da China querendo comprar mais barato. Aí quando vem um vidro banhado de tinta, porque a procedência é tudo na vida de qualquer coisa que você escolhe para a sua vida. Eu faço testes de qualidade nos ione eggs, tenho laudo de fornecedores de diversas partes do país. E esses muitos falsificados que existem, você consegue identificar num simples teste de alquimia em casa. Você colocando uma solução com pH vaginal, idêntico a um pH vaginal, a tinta sai, o ione egg. São coisas assim. Mas o que você quer colocar dentro do seu canal vaginal? A sua vagina é um dos lugares mais sagrados do seu corpo. Se não for o mais sagrado para a mulher. Então, o que você quer colocar? Algo seguro, com procedência e orientação? Ou não? Eu não dou muito valor para o meu corpo mesmo e vou tentar qualquer coisa. Então, vale muito a reflexão. Enfim, eu ando vendo de tudo, assim, às vezes. Né? É o cuidado. Quando você dá um passo, gente, em relação a uma terapia holística, natural, onde você não passa por uma especialista antes, você está desrespeitando o poder daquela terapia. Então, a probabilidade dela não dar certo é muito grande. Primeiro, porque você não tem uma orientação adequada. Segundo, que não tem uma especialista te orientando caso você precise de socorro. Olha, o que eu recebo de mensagem no direct de mulher que usou receita natural da internet e deu errado. Olha, é imenso o número de mulheres. Assim, o que serve para uma não serve para outra. Cada mulher é um universo, cada mulher é uma, cada uma tem a sua ancestralidade, as suas questões. Então, isso é muito minucioso, né? E o que eu pedi, eu convidei a Rê já há um bom tempo para entrar no workshop com um e-book. Eu pedi dado esse registro de alguma antepassada, a gente até falou isso na live anterior, aqui com a Clarice. Mas, de fato, o que muitas me dizem é assim: será que a fisioterapia pélvica pode me ajudar? Por exemplo, no caso do vaginismo, que é uma reclamação que eu tenho muito. Como que funciona isso? A primeira coisa que a gente faz quando essa paciente, né, essa mulher chega para mim no consultório, numa conversa a gente pergunta a queixa, né? O que levou ela a estar lá, se ela já fez alguma fisioterapia ou algum outro tipo de tratamento. E normalmente essas mulheres estão perdidas, justamente, né? Elas não... ou já fizeram alguma coisa, mas ficaram ainda perdidas e acabam... Porque não adianta, terapeuta é conexão, né? E se não há conexão, não adianta, não tem o que faça. E a gente, nessa conversa, nessa avaliação, a primeira coisa que a gente faz, a gente avalia, faz uma anamnese bem completa. Eu, enquanto fisioterapia pélvica integrativa, eu procuro ter um olhar mais integral, né? Não, mais holístico, vamos dizer assim. Sim. Então, entender que, assim, existem fatores emocionais, de fato, assim, vamos pensar, 95% das mulheres que têm vaginismo têm um fundo emocional, não precisa ser abuso especificamente, né? Mas a gente pensa, sofreu algum abuso, mas não é sempre que isso acontece. Tem a questão emocional, mas tem física, acontece, o nosso corpo responde pelas questões emocionais, né? Então, normalmente essa mulher é constipada, né? Ela tem todo um processo de constipação, tem todo o processo de inflamação, de intoxicação. E eu procuro, como uma fisioterapeuta integrativa, olhar para isso, entender como é que é a alimentação dessa mulher, né? Como é que ela se cuida, se tem alimentos que podem ajudar a inflamar esse
esse intestino, toda essa musculatura visceral mesmo, pélvica, né, de trato urinário inferior, que podem ajudar a aumentar a contratilidade, porque o vaginismo, para quem não sabe, é o impedimento de qualquer tipo de penetração na vagina, né, então esse corpo ele responde assim, por mais que essa mulher queira, porque quando ela chega lá no consultório, ela quer desbravar esse universo da sexualidade dela, né? Mas ela não consegue, porque o corpo rejeita. E quanto mais a gente reforça esse ciclo da dor, pior fica. Então tem que trabalhar muito a questão realmente da ansiedade, né? Então, pensar nessa questão mais sistêmica, visceral, né? Não só sistêmica das suas antecessoras, né? Numa constelação ou algo assim, e normalmente elas precisam de um auxílio terapêutico, psicoterapêutico, né? Ou uma constelação familiar, ou Theta Healing, ou barra de Axis, enfim, como ela vai encontrar a hipnose, enfim, como ela vai encontrar, o recurso que ela for encontrar, ela precisa, né, desse aporte, desse suporte psíquico, né, mas de fato o corpo dela não responde ao que ela quer. Então aí a gente começa todo um desbloqueio mesmo, né, emocional e visceral. Aí a gente entra com dessensibilizadores, né, que é eletroestimulação, a gente usa fitoterápicos. Eu uso o fitoterápico, que é o Ziklag, que é novo no mercado, é usado, por exemplo, para pacientes neurológicos que têm espasticidade e ajuda a abrir, a aumentar, Tá. a aumentar a amplitude dessa musculatura, por exemplo. Então, e ele atinge alguns centímetros para dentro daquela musculatura, então por mais que eu passe na superfície vulvar dela, eu consigo ir dessensibilizando, vamos dizer assim, como se eu estivesse ajudando a alongar aquela musculatura que está toda lá dentro fechada, né? A gente usa também o recurso dos dilatadores, que é bem famoso, né? Então, a gente pensa, mas aí vai chegar lá, tem que... Não chega querendo penetrar nada. A gente chega primeiro trabalhando toda a questão realmente emocional. Eu trabalho bastante com terapia manual mesmo, com vibração via sacral, né, que a gente usa, o sacro ali, para quem não sabe, é a parte do reguinho, aquela parte da covinha do bumbum ali, vibração sacral, oclusão ocular para ajudar a ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o nosso desestressante, é o que no sistema nosso que desliga, né? Então a gente vai usando todos os recursos terapêuticos possíveis para aí sim essa mulher ir ganhando essa confiabilidade com o terapeuta, né? Percebendo que não só ela está se desbloqueando emocionalmente, mas o corpo dela também pode confiar de que o que vai entrar ali não é algo que vai machucá-la, não é algo que vai, vamos dizer assim... Agredi-la de alguma forma, né? Isso, invadi-la, exatamente. Isso, invadi-la, porque realmente é uma invasão, né? E eu percebo assim que até, por exemplo, agora estou atendendo uma paciente que tem 29 anos, ela nunca conseguiu ter uma relação sexual, ainda com penetração no caso, ela praticou já sexo oral, já teve orgasmo, ela disse que ela é especialista no sexo oral, inclusive, porque é o recurso que ela tem. Enfim, a gente conversa bastante, e ela já consegue agora fazer penetração com um dilatador, e a gente está evoluindo no processo, mas tem dias que o corpo dela responde que não ainda. Então, realmente é um processo assim, de vai e volta. Tá, mas Natália, não tem solução? Não, tem sim. É justamente quando acontece isso que você não pode desistir, né? Não pode se deixar de lado. Porque deixar um tratamento assim, ou qualquer outro tipo de tratamento, é se não se escolher, né? Então, acho que uma coisa importante da gente falar é a assiduidade dessas pessoas, dessas mulheres. É muito importante que ela não desista. Existem graus do vaginismo, né? A gente gradua em 5 graus de severidade. Então, o grau 1, né, é o mais leve, então a mulher até consegue fazer algum tipo de penetração com dor, sempre com dor, mas às vezes não entra todo o dedo ou o pênis, né, ou enfim,
por exemplo, vai chegar no médico, poderia ser um espéculo, né? Ela não consegue penetrar até lá o colo uterino. Aí vai graduando, aumentando, o grau de severidade aumenta conforme a questão emocional. Então, dependendo de como foi o trauma, né, o corpo dela fecha ainda mais. É um trabalho bem delicado, por tudo que você está falando, porque assim, por exemplo, as mulheres que sofrem com a vulvodínia, para quem não sabe, a vulvodínia é uma dor na região da vulva inexplicável. Eu já recebi alunas que não conseguiam, em alguns dias, nem sentar, de dor na vulva, e a medicina não explica isso, né? É claro que, assim, tem muitos fatores emocionais, então aqui no que a gente trabalha, pra gente isso até é explicável. Como é que faz com uma mulher que ela não consegue nem que você Sentar. encoste nela ali? Encoste, porque isso tem que ir avançando. Então eu vejo que é um trabalho bem delicado e que realmente as mulheres precisam de uma fisioterapeuta que tenha essa sensibilidade que você está mostrando aqui, né? Sim. Acho que é importante essa conexão em primeiro lugar, né? Com o terapeuta, paciente, tem que ter. E ninguém acima de ninguém, né? Acho que estar de igual para igual, não é um jaleco que me coloca acima, né? Eu vou levar o meu conhecimento, mas eu preciso da responsividade dessas mulheres. Então, é uma troca constante, contínua. Então, por exemplo, chegando uma pessoa assim, a gente não tem como não pensar em algo integrativo, né? Então, assim, eu vou questionar todas as outras coisas para depois conversa, né? É muita conversa, né? Vou questionar todas as outras coisas, como eu falei, a questão intestino, vou perguntar como é que está a questão medicação, o que ela toma, né? Se não tem uma sobrecarga visceral, fígado, rins, enfim, de todo o trato urinário, os órgãos, nossos órgãos drenadores primários, porque eu gosto muito de falar que o nosso útero, além de ser o nosso sagrado feminino, ele é o nosso órgão suplementar secundário, né? Ele é um acessório. Então, tanto é que quando a gente menstrua, a gente está se limpando e literalmente é isso que acontece. Então, a gente tentar ver como é que está esse ciclo menstrual, se essa mulher tem alguma conexão com o feminino, se ela entende do seu ciclo menstrual, se ela odeia essa menstruação, se ela tem, como é que está a pele dela, porque é o nosso último órgão drenador primário, em ordem de importância, vamos dizer. Vou falar os 5 aqui, posso? Sim, né? claro. Temos a base é o nosso intestino, que a gente chama até que é o nosso segundo cérebro, né? Há quem diga que é o nosso primeiro cérebro, porque quando a gente tem a fecundação, o tubo digestivo ele se desenvolve primeiro do que o tubo neural, por exemplo. Então, ele é de extrema importância, muito, até há estudos que têm correlação com Alzheimer, Parkinson. Então, o nosso intestino é nosso termômetro da saúde, né? Depois vem fígado, que ele filtra, né, 1 litro de sangue por minuto. Então, toda a toxina, toda a toxicidade que passa, e aí vão entrar, quando eu falo em toxicidade, não é só na alimentação, agrotóxicos ou alimentação rico em carboidrato, açúcares, mas as ondas eletromagnéticas, os xenobióticos que a gente chama, que são produtos de limpeza, cosméticos, né, os desodorantes, aerosóis, enfim, entram todas as outras coisas os metais pesados que aumentam a toxicidade e ela vai passar por esse fígado, né, as próprias medicações. E depois do fígado vem rins, né, que a gente filtra também, né, vai drenar para a gente eliminar através da urina. Depois de rins vem pulmões, que faz essa troca gasosa, né? Vai trocar o gás carbônico por oxigênio e vice-versa. Vai ajudar a eliminar o gás carbônico do nosso corpo, por exemplo. E a pele, por último, a pele. Então, quando a gente olha para a pele da pessoa, ela está muito acneica, com eczema, herpes, sapinho, né, que são as aftas. Enfim, a gente entende que alguma coisa antes está sobrecarregada. Algum desses órgãos, antes disso, tem sobrecarga. Então, a gente vai tentar pensar realmente numa limpeza de dentro para fora, né? Estou até lançando, até te peço um espaço para... Estou lançando um programa online com a minha prima que é nutricionista funcional, ortomolecular,
e vibracional, com terapia quântica. A gente vai lançar um produto online justamente saúde de dentro para fora, cuidando desses órgãos primários para a gente ter saúde, a gente ter controle sobre a nossa saúde, né? E aí, consequentemente, essa mulher vai desinflamando, vai não desestressando só, vai desinflamando, vai tirando toda essa toxina, para depois a gente chegar na questão pélvica, né? Aí é tentar tirar os estressores, mulheres que usam os absorventes descartáveis, né, que é a toxicidade que tem ali, vai aumentar completamente a questão alergênica, né, inflamatória da região vulvar. Outras coisas são os próprios sabonetes líquidos que são usados, né, para limpar a vulva, né, e a vagina, desnecessários. Os lubrificantes que usam, eu não tenho lubrificação, né, porque eu não tenho prazer na relação, então eu não tenho lubrificação, porque eu não fico excitada a ponto de me lubrificar, né? Porque eu tenho dor, então como é que eu vou... Aí eu uso um lubrificante. Lubrificantes básicos, alcalínicos, né? Que vão aumentar ainda também, vão dar desequilíbrio de pH, por exemplo. Enfim, a gente vai tirando todos esses estressores para depois conseguir entrar com a dessensibilização de novo, como o vaginismo, né? A gente usa também a radiofrequência, não falei do vaginismo da radiofrequência, mas a gente pode usar a radiofrequência, o ultrassom, né, que vai ajudar a estimular toda essa musculatura lá de dentro para fora, né, trazendo calor para essa região, melhorando o aporte sanguíneo, nutrindo mais essa região. Enfim, é um trabalho... A vulvodynia é um pouco mais... É um quê a mais, porque realmente ela... é mais global, não é chegar ali e botar um aparelho, sabe? Não é o que resolve. É mais delicado. É importante para vocês que estão assistindo, tem gente perguntando se a live vai ficar. Vai ficar o replay logo em seguida no IGTV, pode assistir desde o início. Importante a gente lembrar que é assim, né? Muitas mulheres chegam na ginecologia emocional querendo um tratamento. Ah, você pode me indicar um tratamento para o vaginismo? Você pode me indicar um tratamento para endometriose? Você pode... Não. Eu não posso indicar um tratamento, porque primeiro a gente tem que entender qual que é a origem disso tudo, e não sou eu que vou entender, são vocês, é para isso que existe o workshop online, para que cada mulher tenha autonomia de entender o que o corpo está falando com ela sobre a história dela, e aí a gente vai entender quais são os tratamentos. E a gente precisa olhar para o corpo, depois que a gente entende essa origem emocional e como que a gente vai curar essa dor da nossa alma, mas a gente tem que lembrar que o corpo é ele que está com sintoma. Então, não é que a fisioterapia pélvica ou qualquer outra técnica que possa ajudar com esses desbloqueios sexuais são milagrosos. Só tudo que a Natália contou aqui desde o início, vocês vejam o quantos fatores estão englobados na reversão dessas irregularidades. Né? Lembrando que muitas mulheres acabam tendo sangramento durante a relação ou dor que não chega a ser um vaginismo, que o vaginismo é assim, a mulher não consegue ter penetração de jeito nenhum. Aquilo dói demais. Mas tem algumas mulheres que às vezes sentem dor na relação. Aqui do lado de cá, eu não posso falar por todas, né? Mas uma coisa que eu vejo que é muito comum é o problema estar na relação sexual com aquele parceiro. Como é que ele está te tratando? Então, assim, a sexualidade, tudo isso, não pode vir só lá de trás. Você também tem que olhar o que você pensa a respeito do sexo. Quais são as crenças que você tem? Quando a gente nasce numa família muito religiosa cristã, os bloqueios acabam sendo muitos aqui, ó, na mente. Por quê? Porque o sexo é sujo, é errado, a mulher não pode ter prazer, uma série de coisas que a gente sabe que o patriarcado deixou aqui pra gente. Então, é um conjunto de fatores. E a fisioterapia pélvica, esse trabalho que ela está contando aqui que é feito, não é só fisioterapia pélvica. Não é você chegar lá e começar a trabalhar com todos os aparatos que ela tem, isso vai desbloquear. Olha o percurso que a fisioterapeuta tem que fazer com você. Então, aqui já fica a dica. Antes de buscar uma fisioterapeuta pélvica, conhecer essa mulher para criar essa conexão que a Natália está falando. Porque se você não consegue ter penetração com o seu parceiro ou com a sua parceira através de vibrador e o que mais você puder criar aí, e é uma pessoa que você sente uma determinada conexão, imagine então com uma fisioterapeuta que você não conhece, que vai em algum momento ter que te tocar, te ver nua, olhar para sua vulva, para sua vagina.
Então é muito Claro. delicado isso, né, Natália? Muito. Assim, ó, uma coisa que eu gosto muito de falar, e eu falo bastante nos meus vídeos, no meu Instagram, nas minhas redes e para minhas pacientes, é realmente essa busca do autoconhecimento, né? A masturbação, por exemplo, seria um caminho disso, né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente quando pensa, por exemplo, numa genitália masculina, a gente consegue imaginar com clareza, às vezes, detalhes, né? E não torce o nariz. De modo geral, né? Vamos pensar, não é todo mundo, Sim, mas sim. normalmente não chega a torcer o nariz de repulsa. Vamos pensar em repulsa, não por gostar ou não gostar, independente da sua opção sexual. Mas quando pensa na genitália, a maioria das mulheres, ela tem um bloqueio mesmo, de tipo, nossa, nem olho, horrível. A minha genitália, que nojo, eu não toco, a minha é muito feia, eu acho que ela é muito feia, ai, tem aquela coisa, não sei o que, meus lábios é isso, né, enfim, tem toda uma visão, como é que essa mulher vai chegar para um parceiro ou parceira e vai ter prazer se ela não consegue enxergar a sua própria genitália, porque é a parte do nosso corpo como qualquer outra, embora ela necessite de cuidados especiais, sim, com certeza, né? Porque acessa justamente a algo muito sagrado que todas nós que estamos aqui na ginecologia emocional sabemos, mas como é que a gente vai chegar num parceiro ou parceira com esse desbravamento, né, de querer encarar uma relação, por exemplo, se a gente se enxerga assim? Então o caminho é sempre o autoconhecimento, o autocuidado, o amor próprio por seu próprio corpo, né? Entender, eu indico muito o exercício do espelho. Então, pegar um espelhinho e lá, botar Olhar. olhar, afastar os grandes lábios, afastar os pequenos lábios, observar, achar o seu clitóris, saber que o seu clitóris não é só aquela pontinha, que ele tem pernas, tem bolsinhas e que tudo aquilo ali serve e tem a única função de nos dar prazer, que ele pode ser estimulado, né, por nós, ou por quem a gente quiser, ou por algum sexy toy, por exemplo, na masturbação, ou até mesmo para quem não consegue ainda se tocar, começar com um rolinho de toalha ou do travesseiro, né? Enfim, como explorar essa região, essa nossa região íntima, para depois querer encarar a vida a dois, a três, enfim. Né? Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro e que dor na relação sexual não é normal. Não é normal em nenhuma circunstância. E nem sangramento, gente. Isso não e é nem normal. Sangramento. A vagina, o canal vaginal estão te falando que tem alguma coisa errada. Não achem. Essa Exato. pergunta foi maravilhoso você falar isso. Porque essa pergunta, tô tendo dor na relação ou tô tendo sangramento, é normal? Não é normal, gente. Precisa buscar ajuda mesmo, entender o que está acontecendo, porque o corpo está falando, ele está mostrando ali que ele não quer que nada entre, que tem alguma coisa errada ali. Claro. Né? Essa questão da desvalorização não precisa ser só com o parceiro, tem que ver realmente se não tem algo sistêmico, e aí entra, por exemplo, a constelação, para a quem essa mulher está servindo no sistema dela, que ela não pode ter prazer, ou então que é promíscuo, ou então vai saber se de repente não teve uma prostituta na família dela, e aí ela vem querendo desbravar isso, mas sempre para dar prazer, não receber, né? Então tem tudo, a sexualidade é ampla demais. É muito ampla, gente, são muitas as dores, isso que a Natália está falando, eu sempre falo. E a live da terça-feira foi com a Clarice Bomba, que trabalha com a constelação familiar dentro do workshop, tá no IGTV, eu recomendo vocês assistirem, porque ela fala muito do que a Natália está trazendo. É um universo muito gigantesco, porque todas as nossas antepassadas foram reprimidas ou abusadas ou desrespeitadas sexualmente de alguma forma, independente da nossa raça, da nossa cor, da nossa classe. Porque enquanto as negras estavam sendo estupradas pelos senhores nas senzalas, as donas das fazendas estavam sendo estupradas todas as noites pelos maridos na cama. Então, com certeza, todas nós temos, de alguma forma, um registro. E isso que ela falou, a masturbação masculina é uma coisa mais natural, né, em outras palavras, do que a feminina. Porque é cultural. Porque é cultural. E essa cultura é normal se tocarem. Então, o homem se masturba, todo mundo sabe. O filho homem, quando ele se tranca no banheiro tempo demais, que ele fica adolescente, a mãe já sabe. Agora, com as meninas tá errado. Com as meninas não pode fazer. Com a menina não pode se tocar. Olha quanta coisa a gente não se dá conta.
né? E elas também não se dão, né? As nossas mães, avós, enfim, Não a gente não tem nem sabiam. como culpá-las, né, entendeu? Porque É, elas foram ensinadas assim, né? A essa castração. E sexualidade, se a gente for pensar ao nome, ao pé da letra, eu falo, isso quem me falou foi o meu constelador, mas é separação, é a separação da nossa criança ferida, né? Da nossa infantilidade, nossa infantilização, para nossa mulher, para nossa vida adulta mesmo. Então, realmente, é um passo a se dar. E não acontece na primeira relação, né? Ou é consigo mesma, né? Eu acho que é realmente esse autoconhecimento e esse amor por si própria, para a gente aí sim poder começar a se relacionar. Acho que muitos problemas, inclusive clínicos, né, de sintomatologia e tal, seriam resolvidos se a gente buscasse ter esse olhar realmente, em primeiro lugar, para a nossa para nós. sexualidade. Para nós mesmas, exato, para nós mesmas. É por É um isso caminho, é que um percurso e é uma ascensão. Não tem como. Vai ser altos e baixos, a gente vai, tipo, daqui a pouco. Ah, não é bem isso, não deu certo desse jeito, mas recursos tem, né? A gente falou aqui alguns, mas quanta coisa, né? Quanta coisa tem para a gente poder explorar e melhorar enquanto mulheres e pessoas também, porque uma mulher que tem prazer, ela com certeza tem mais bem-estar, mais qualidade de vida, ela alegra um lugar, né? Enfim. claro, claro, gente. A gente dá para sentir quando a mulher está com aquela energia sexual vibrando, porque ela fica radiante, porque é uma energia que precisa vibrar, ela precisa circular, tá? Quando a mulher fica com a energia sexual parada, inclusive podem trazer problemas. A Natália, você falou alguma coisa de uma dor no reguinho, alguma coisa do Uhum. reguinho aí, né? O Sim, que na região sacral. sacral, teve uma fase que a questão sexual para mim estava tão difícil que eu fiquei com esse localzinho doendo, Aham. parecia uma inflamação. Como eu tenho autoconhecimento, sabia o que estava acontecendo na minha vida, entendendo tudo, eu falei, gente, é a minha energia sexual que está bloqueadíssima, que Sim. ela precisa ser trabalhada de uma outra forma, do jeito que está, não está direito. Então, é uma série de fatores. Natália, a gente vai entrar com a Regiane já em alguns minutinhos. Eu Sim. queria, em primeiro lugar, te agradecer, porque nessa meia hora Ai, você trouxe muita coisa esclarecedora para todo mundo. O perfil da que Natália bom. está aqui em cima, ó, do lado da ginecologia emocional, para quem está vendo ao vivo. Para quem está vendo o replay, vai estar na descrição do replay. Mas conta para todo mundo que está aqui em que cidade você está, porque tem mulheres que podem passar com você pessoalmente e ter você como fisioterapeuta. Legal, obrigada. Eu agradeço também muito essa oportunidade de vir aqui poder falar um pouquinho da fisioterapia pélvica, que é algo, para mim, eu amo, né? Eu amo o que eu faço. Sim. Realmente, cada vez busco mais. A gente não pode ficar bitolada só ao corpo ou só à mente, a gente tem que realmente integrar, e aí por isso vem a Sim. integrativa. Eu atendo aqui em Balneário Camboriú, eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ainda assim, nas redes sociais, eu procuro sempre atender as minhas seguidoras ali, conversar e tentar direcionar. Tem algum grupo de mulheres de cursos que a gente faz, que são mulheres de todo o Brasil, então daqui a pouco, eu sou de Goiás. Sabe alguém daqui? Eu boto lá no grupo, se tiver alguém eu procuro direcionar. Ótimo, ótimo. Tem, acho que assim, uma coisa legal tem live minha lá fazendo ginástica íntima, né, pra gente justamente trazer consciência perineal em primeiro lugar, soltar esse quadril, essas fáscias, né, que são tão, às vezes, tão rígidas, essa musculatura, acho que trabalhando já, olhando mais para nossa pelve, que é o nosso, é o nosso centro da sexualidade, né, se a gente for pensar em como é que eu vou te dizer assim, o nosso corpo, cada parte do nosso corpo representa algo, né? Então, a nossa pelve tem muito a ver com a nossa sexualidade, de fato. Então, soltar essa pelve, de repente, se não consegue começar pela mente, começa pelo corpo, Sim. né? Eu acho que é isso, eu tenho muito a agradecer, mais uma vez fico à Imagina. disposição sempre, tomara que a gente faça muitas e muitas lives. Sim, com certeza, com certeza. Ó, muito obrigada, Natália. Agora eu vou pedir para você se despedir, Sim, sair para eu sai. conseguir chamar a Regiane. Beijo, Muito obrigada, obrigada, Natália. beijo, até. Até. A gente vai seguir agora com a Regiane da Mata, que trabalha com os Ione Eggs, os cristais uterinos, que ajudam em tudo isso e muito mais também, por uma outra perspectiva.
tá? A Regiane, ela é, deixa eu ver se ela já tá aqui, tá. A Regiane é quem oferece o bônus, o e-book Yoni Eggs na cura da sexualidade e do prazer. Então, eu estou trazendo ela para falar um pouquinho para quem não conhece como funcionam os Yoni Eggs e como eles podem ajudar nessas questões também. Tudo bem, Rê? Seja bem-vinda. Tudo bem? Deixa eu subir meu suporte aqui, que eu fiquei embaixo. Obrigado mais uma vez por estar aqui participando de uma live da ginecologia Imagina, emocional. gente aqui Pronto. agradece. Eu não tô com os meus cristais aqui. Você tá com eles fáceis aí? Porque tem mulheres que Vários. não conhecem. Ótimo. De todos então, os já vai tamanhos. mostrando para elas entenderem, quem não conhece, o que são os Yoni Eggs. Até tive o cuidado de trazer, de separar aqui tamanhos diferentes de Yoni Eggs, porque é uma dúvida que eu recebo muito no meu Instagram. Então, para quem não conhece, os Yoni Eggs são ovos de cristais. E dentre esses cristais, eu pelo menos trabalho com 20 tipos de cristais, 20 tipos de Yoni Eggs, que a gente insere dentro do nosso canal vaginal. E ao entrar dentro do canal vaginal, ativa vários pontos da reflexologia vaginal. Ativando esses pontos, a gente acaba liberando energias estagnadas que ligam a vagina a vários eixos do corpo. Então, eu falo muito que tudo baseia-se no equilíbrio. É a minha visão de vida. Os Yoni Eggs vêm para mostrar isso, que o equilíbrio do feminino e masculino interno reflete muito na vida da mulher em todos os sentidos. E o trabalho que eu ofereço com os Yoni Eggs é isso, de a mulher começar a observar como está o seu equilíbrio interno, como está a sua energia interna. Óbvio que hoje a gente tem várias terapeutas, várias linhagens de estudos de Yoni Eggs. Eu brinco que lá atrás, há 5 anos atrás, quando eu conheci Yoni Eggs, eu digitava no Google e Yoni Eggs não aparecia nada, uma Hoje coisa já ou aparece outra. um monte. De tudo quanto é tipo, de várias formas. E agora a gente, eu ia até falar isso com você, mas é legal a gente falar isso ao vivo. E agora aparece uma legião de médicas contra os Yoni Eggs. Eu acho que você tem visto isso, né? Eu acho que assim, se os médicos se abrissem para entender como isso funciona e se aliassem a essa técnica depois de entendê-la, todo mundo ia ganhar muito mais, especialmente as pacientes, né, Rê? Eu acho importante ressaltar aqui que, olha só, então, vocês vejam, né? O vaginismo e a vulvodínia, 2 questões que são ligadas a bloqueios sexuais. A mulher não consegue ter penetração, não consegue nem que encoste. Então, antes dela começar com os Yoni Eggs, ela vai passar pelo processo, por exemplo, que a Natália oferece. Os Yoni Eggs são para quando a mulher já consegue ter um nível de penetração, mas ela quer curar os registros uterinos que tem ali a raiz dessa origem emocional. Porque o útero, gente, ele guarda registros. É como se ele estivesse carregando o DNA das suas antepassadas e antepassados, inclusive, tá? E aquilo ali fica guardado e você começa a repetir padrões de comportamento, de pensamento, sem se dar conta. Isso não está só num campo do subconsciente, espiritual, energético. Nas mulheres isso está no útero também. E os cristais ajudam muito com essa questão de limpar as memórias. Você pode explicar um pouquinho sobre isso, Rê? Porque eu acho que isso serve para todas as irregularidades. Com certeza, e eu digo assim, que quando a mulher busca a terapia dos Yoni Eggs, e eu vejo isso como uma terapia, como uma jornada de autoconhecimento, e quando ela chega através de já ter passado pelo curso da ginecologia emocional, é um caminho, porque ela entrou na jornada de autoconhecimento através da ginecologia emocional, então ela começa a olhar para ela, para o seu ciclo menstrual, para a sua autoestima, para o seu amor próprio. E quando vem para os Yoni Eggs, ela vem mais profundo para ver da onde que está vindo essas memórias, da onde que eu estou carregando memórias. Porque queira ou não, a gente nasce nesse mundo e passamos por diversas fases da vida. Seja na infância, seja na adolescência, aqui na vida adulta. Eu brinco muito nas minhas aulas que nós, mulheres, muitas vezes nascemos para ser homem. Quando a gente é criança e cai no chão, rala o joelho,
vem a nossa mãe, nosso pai e fala, levanta daí, foi só um tombo, enxuga o choro, não precisa chorar, você é forte. Características como essa, que parece uma coisa natural, porque nenhuma mãe, nenhum pai vem com um manual de instrução. Mas tudo isso vai gerando memórias. Essas memórias na mulher, elas são guardadas no útero, porque no útero a gente tem eixos de ligação com praticamente todo o corpo. Então, aquela mulher que ela foi amamentada pouca, ou que ela não foi amamentada, ela tem o eixo dela do cardíaco aqui das mamas ao útero bloqueado, porque faltou uma amamentação materna, faltou talvez uma afetividade materna. Muitas mulheres foram abandonadas. Eu tinha essa memória de abandono da minha mãe, porque minha mãe teve que trabalhar e me deixou com alguém para cuidar. Esse tipo de memória vai dando imprints nas nossas células, na nossa psique, no nosso útero e reflete atualmente na nossa sexualidade. Porque quando o seu parceiro ele faz um movimento de te deixar sozinha por qualquer motivo, muitas vezes a mulher acessa aquela memória lá da infância que ela nem tem, né? Ela Às não vezes a recorda gente conscientemente, né? É tudo muito inconsciente. E daí acessa aquele padrão de rejeição e abandono da mãe. E esse padrão de rejeição e abandono reflete aqui que, poxa, o meu parceiro tá me abandonando, eu tô me sentindo rejeitada, então eu vou me fechar. Nessa que eu me fecho, a sexualidade se fecha. Porque pensa, se 60% do nosso corpo é feito de água, nós somos feitas de emoções. E quanto de nós está conectado com essas emoções? E é isso que o Mjolnir faz. Quando você insere ele no canal vaginal, ele vai ativando esses pontos, mexendo nas emoções, e aí vale ressaltar, cada Ioni Egg tem um elemento. Então, o quartzo rosa, por exemplo, ele tem um elemento que vai mexer mais forte nas suas emoções do que uma obsidiana. Depende o que você quer trabalhar. A obsidiana limpa profundamente, mas quando se fala de emoção, o quartzo rosa deixa a mulher. Deixa a mulher com o mais feminino. né? Mais com a energia yin. Exato. Então, muitas vezes tem mulher que fala assim, Regi, eu tô me sentindo sensível com o quartzo rosa, eu tô me sentindo meio chorona. Que é um efeito eu diferente. preciso usar muito, né? Porque eu sou muito machona. Eu uso bastante, eu uso no peito, no útero. Eu sou suspeita, eu também, né? Mas características que fizeram a gente a ser mais forte. E tá tudo bem. A gente não precisa se culpar por isso. Na verdade, assim, até tem alguns comentários aqui, gente. O foco da conversa são os Ioni Eggs, e não sobre homens ou meninas poderem chorar quando eram criança, tá? E tudo aqui também a gente está usando exemplos para vocês tentarem entender um pouquinho que, assim, não existe regra, né? Uma mulher que ela tem energia mais yang, tá tudo certo. Ela só tem que estar consciente para isso não passar dos limites, porque isso vai causar mal para ela emocionalmente e fisicamente. Né? O mesmo aquelas que são muito yin, que se acham muito sensíveis, não tem nada errado. Ela só tem que estar consciente para saber como é que ela faz para equilibrar isso. Agora, Rê, vamos àquela questão que eu sempre bato na tecla, que eu pedi tua ajuda para a gente mexer no e-book que está lá no workshop e que eu não quero que crie aqui, que é o seguinte. A Regiane vem, começa a mostrar o quartzo rosa e falar o que o quartzo rosa faz, daí ela mostra a Jade, fala o que faz. Aí alguém perguntou aqui sobre o quartzo leitoso, outra perguntou onde compra. Vamos colocar os pingos nos is. A primeira coisa é a seguinte: não se compra Ioni Egg sem você ter uma terapeuta que saiba trabalhar com você. Porque você pode achar que você está precisando do quartzo rosa porque você precisa se conectar com essa energia aí, ficar mais sensível, trazer as suas características femininas. Só que se você não passa por uma anamnese antes, você não vai entender onde você começou a desenvolver essas características aí tão yangs que agora você quer puxar o teu yin. E aí, onde tá essa raiz, pode ter vindo de uma história, de uma situação que não tem nada a ver com o quartzo rosa. E aí você vai e compra na internet o quartzo rosa, fica usando, acreditando que aquilo tá funcionando, só que não é o que você precisa. Né, Rê?
Exato, é o principal erro hoje, atualmente, das mulheres, de desvalorizarem a medicina dos Ioniegs. Eu vejo aqui como uma medicina de cura, Eu vejo porque muito isso também. foi uma ferramenta, ainda é uma ferramenta que me auxilia em todas as fases da minha vida. E eu vejo muitas mulheres desvalorizando e se achando capaz de resolver todos os problemas da vida sozinha. Então É, entra o lado muito de ego, muito do masculino, de querer ser forte, de querer conseguir tudo, levar tudo sozinha. Você acha que se a gente conseguisse todas as respostas da vida sozinha, existia terapia? não, Existia não, se a médico? gente conseguisse, não tinha doença. Se conseguisse, não existia doença. Exato. Que tudo começa por Então, aí. vai muito mais do que a mulher precisa trabalhar dentro dela, porque quando eu ouço assim, ah, mas se eu comprar um Ionieg apenas e usar sozinha, é mais barato que eu pagar uma terapeuta. A mulher já carrega uma crença de escassez gigante, porque a É, energia de troca, ela é muito valiosa e ela te traz muito mais abundância, muito mais prosperidade do que quando você acaba seguindo o caminho solo, que vai chegar uma hora, que é o que acontece. Muita que não gente vai dar faz isso, conta. não entende, não sabe, aí me procura. Ai, quanto que é seu acompanhamento? Como é que eu faço para entrar no acompanhamento? Porque eu estou perdida. É É, 100%. é. E ainda mais outras terapeutas querendo trabalhar com Ioniegs, achando que é um acessório. Gente, eu sinto muito. Ionieg não é um acessório, é uma energia. Né, E uma esses coisa dias muito séria. eu ouvi de uma pessoa, ela, uma mulher, ela pegou e falou assim, Regiane, mas é energia porque você acredita em energia. E o exemplo que eu dei foi que se você está falando com uma pessoa a 2.000 quilômetros de distância, eu e você numa live aqui, você pode nem precisar acreditar em energia, mas se não fosse a energia, não teria comunicação. O telefone não funcionava, a luz não acendia. Então, para você que acha que não existe energia, olhe para dentro de você, porque muitas vezes o que está faltando dentro da gente é a conexão com a nossa própria energia, é a Sim. conexão com a energia feminina. O Ioneg para mim é algo muito sagrado, você me conhece, o meu total respeito por essa terapia, por isso que eu me apaixonei, por isso que hoje eu estou aqui trabalhando, Sim. mas muito E cuidado em quem quer se iniciar sem auto orientação. é. Tem também a questão da procedência desses cristais, porque existe um comércio disso ilegal, irregular e ilícito, onde esses cristais são retirados da natureza de uma maneira que corrompe a natureza, existe esse lado, e existe um lado pior. Existe o comércio de ioniegs que não são cristais. Pessoas mal Exato. intencionadas que pegam vidro, acrílico, misturam um corante ali e falam que é quartzo rosa, que é quartzo leitoso, que é o que quer que seja. Então, olha só como que é sério. A minha orientação é que primeiro você busque uma terapeuta que trabalha com isso, porque essa terapeuta, além dela poder passar uma anamnese, te acompanhar, te ajudar se você passar algum processo aí turbulento, emocional, porque é nisso que eles vão mexer com a sua psique também, com o seu emocional, com a sua energia. Você tem a quem recorrer e mais. Ela vai saber te orientar e te indicar onde comprar se ela própria não puder te enviar, sabendo a procedência disso, porque isso é sério. Olha só o que É fazem. seríssimo. Existe, infelizmente, existe muito. Muitas mulheres acabam entrando em sites da China querendo comprar mais barato. Aí quando vem um vidro banhado de tinta, porque a procedência é tudo na vida de qualquer coisa que você escolhe para a sua vida. Eu faço testes de qualidade nos Ioniegs, tenho laudo de fornecedores de diversas partes do país. E esses muitos falsificados que existem, você consegue identificar num simples teste de alquimia em casa. Você colocando uma solução com pH vaginal, idêntico a um pH vaginal, a tinta sai, Olha que o perigo. Ionieg. São coisas assim, mas o que você quer
colocar dentro do seu canal vaginal. A sua vagina é um dos lugares mais sagrados do seu corpo, se não for o mais sagrado para a mulher. Então, o que que você quer colocar? Algo seguro, com procedência e orientação? Ou não? Eu não dou muito valor para o meu corpo mesmo e vou tentar qualquer coisa. Então, vale muito a reflexão. Enfim, eu ando vendo de tudo, assim, às vezes. Né? É o cuidado. Quando você dá um passo, gente, em relação a uma terapia holística, natural, onde você não passa por uma especialista antes, você está desrespeitando o poder daquela terapia. Então, a probabilidade dela não dar certo é muito grande. Primeiro, porque você não tem uma orientação adequada. Segundo, que não tem uma especialista te orientando caso você precise de socorro. Olha, o que eu recebo de mensagem no direct de mulher que usou receita natural da internet e deu errado, olha, é imenso o número de mulheres. Assim, o que serve para uma não serve para outra. Cada mulher é um universo, cada mulher é uma, cada uma tem a sua ancestralidade, as suas questões. Então, isso é muito minucioso, né? E o que eu pedi, eu convidei a Rê já há um bom tempo para entrar no workshop com um e-book. Eu pedi para ela contar nesse e-book casos de mulheres que foram tratados com os Yoni Eggs, em quais situações ajudaria, como é que funciona o tratamento. Mas eu queria que você contasse aqui um pouquinho, Rê, porque eu acho que muitas mulheres podem se identificar com a sua história. Qual era o problema que você tinha quando você encontrou os Yoni Eggs como paciente? Eu falo que são duas vertentes, né? Porque eu passei 8 anos num estado de frigidez total pós o início do câncer do colo do útero, quando eu identifiquei. E esse estágio de frigidez, que tanta gente chama, é um estado que te deixa psicologicamente, emocionalmente, extremamente abalada. E foi nisso a minha busca durante 8 anos, em todos os tipos de terapia, em todos os tipos de médico. Na época eu trabalhava com a medicina, achei que seria mais fácil achar uma resposta, mas não, eu precisei ir mais a fundo. E nesse meio tempo, o desenvolvimento de uma endometriose. Então, a sexualidade ferida com a endometriose simplesmente me deixou assim, num estado que eu estava loucamente à procura de respostas. Pausa. Vejam esse quadro clínico. Câncer de colo do útero, frigidez durante 8 anos e endometriose. Tá? Para quem acha que tem um problema que não tem como resolver, vejam esse quadro que a Regiane tinha, e ela é um exemplo, porque ela resolveu todos esses problemas. Foi uma jornada interna gigante, né, Rê? Nossa, dolorida, porque a jornada de autoconhecimento você tem que encarar literalmente as suas dores. E eu me questionava muito, por que eu? Por que comigo? As dores de endometriose, quem tem endometriose sabe do que eu tô falando. Você rola de dor no chão, é uma coisa absurda. E eu atrás de respostas. Então, isso me levou a uma busca de me abrir. E hoje eu entendo perfeitamente que eu precisei passar por todas essas dores para entender as mulheres que eu atendo hoje. Foi aí que eu já tinha passado por muitas terapias e uma consteladora me falou dos Yoni Eggs, que tinha uma terapeuta do México aqui no Brasil. E eu não, simplesmente, sabe uma coisa assim que você fala, gente, eu já tentei tanta coisa. Não é isso e meu que vai caso ajudar. não é qualquer coisa. É uma endometriose, é algo sério que precisa ser olhado. Já tinha feito cirurgia, voltou. Você tomava pílula? Tomava. Meu médico falava que nunca eu poderia parar na vida e que dificilmente eu iria engravidar. Porque realmente não era uma endometriose no início, já estava no estágio avançado. Engraçado que o mundo dá muitas voltas. Esse mesmo médico que me acompanhou, ele me acompanha até hoje e ele me manda pacientes semanalmente. Que lindo. Tá tudo, né, cruzado. Exato, ele falou que eu quebrei as barreiras dele do ceticismo, porque ele viu a minha transformação, não precisou ninguém contar para ele. Ele me acompanhou durante todos esses anos. Então, naquela época, eu fui para terapia, mas fui assim, será, gente? Porque realmente você
já tinha parado o anticoncepcional, estava naquela busca já de conhecer meu ciclo, que nem isso eu conhecia. Passei 15 anos praticamente sem fazer ideia de como era meu ciclo menstrual. E comecei a utilizar os Yoni Eggs, e daí vem muito do que as mulheres me perguntam, me relatam, me questionam. Quanto tempo eu vou receber a cura com o Yoni Egg? Gente, quanto tempo depende Não de dá pra você. saber. Não Não é dá pra um saber. medicamento, não é um. Então, tem mulher que cria uma expectativa gigante, daí ela começa a usar uma semana, ela me manda mensagem. Não tá Regi, faz funcionando. 7 dias que eu tô usando, não está funcionando. É. Então, eu só paro, penso para responder. Você acha que 7 dias da sua vida vai mudar o que você está buscando há 30, 40 anos? Então, vale E que muito às essa vezes reflexão. mulheres da família estão buscando há centenas, né, de anos. E que tá no Exato. E o registro que eu dessa acho mulher. mais bárbaro é como nós mulheres mudamos quando a gente procura respostas e como a nossa linhagem familiar vai mudando a partir do momento que a gente muda. Que a gente se cura. Cada mulher que se cura, cura 7 gerações anteriores e 7 descendentes, Sim, eu falo né? assim que eu tô numa fase tão linda com a minha família, assim, de eu olho para trás, eu lembro os problemas que eu tinha com meu pai, da gente nem conversar com a minha mãe, então nem se fala que a gente quebrava o pau pra caramba. E hoje, assim, eu tô podendo curtir uma fase que eu nunca tive com a minha família, mas eu precisei olhar para as minhas emoções. É igual quem chega aí na ginecologia emocional com candidias de repetição. Aqui também chega É, muita pergunta: eu posso usar Ione Egg com candidíase? Sim, porque você vai ter que olhar para suas emoções. Então você vai ter que olhar para essa causa, seja na ginecologia emocional, seja em qualquer outra ferramenta, é. mas você precisa achar onde está a A raiz. dor, onde está a dor? Onde está a dor da alma da mulher, né? Sem isso a gente não consegue achar o tratamento adequado. E muitas mulheres chegam para mim também, e não é de cara que a gente pode sair dos hormônios ou parar com o tratamento. Primeiro a gente precisa entender como essa mulher está se sentindo em relação à segurança dela sair dos tratamentos alopáticos, se ela está preparada. Dependendo do quadro clínico, ela não pode sair e ela não pode fugir de uma cirurgia, mas tudo isso precisa ser associado. A medicina moderna, ela está aí para nos ajudar. Só que ela tá funcionando de um jeito que está olhando só para o sintoma, né? Então a gente procura unir, né? Eu não estaria viva se não fosse a medicina, né? Foi a medicina que Sim, me salvou, foi um monte de droga química que me manteve viva, né? Depois de um acidente que eu quase morri. Então tudo isso vem para ajudar. A questão é associar, é todo mundo andar de mãos dadas, né? Olha que lindo o teu médico fazer isso, né? mas é assim, eu acho que a melhor maneira é a gente mostrar o nosso exemplo. Óbvio, ele teve a oportunidade de estar lado a lado comigo, me viu. E, gente, eu entrava chorando no consultório dele. Porque é muito mais que você perder a sua vontade de fazer sexo. Não é isso. É você perder a sua vontade de viver. Então eu entrei num É. estágio depressivo gigante. E ele já não sabia. Ele me falou. Ele falou: Regi, tudo que eu tinha para fazer pela medicina, eu fiz por você. Não vai ser. Essa palavra nunca sai da minha cabeça. Não vai ser na medicina que você vai achar a resposta que você quer. Ele E eu falou a me verdade. revoltei pra Mas ele caramba, falou a porque verdade. Ele falou a verdade. mas aquilo foi um empurrão para literalmente eu ir para frente e abrir a minha cabeça para mais coisas, para liberar as crenças que eu tinha, igual você falou no começo da live, Kanate, liberar as crenças, às vezes, da Que estão criação, da bloqueando. igreja. Gente, eu fui criada numa rigidez muito forte. Ninguém me É. ensinou a me tocar, a conhecer o meu corpo, e tá tudo bem, porque foi a criação dos meus pais. Eu não culpo eles por isso. Não, tá, é o que eles sabem dar, tá tudo certo. Exato, mas eu tive que desconstruir isso, que me tocar não é pecado, que eu me permito me receber Permissão. prazer. Porque muitas Isso mulheres, mesmo. elas pensam só no prazer do outro. Sim, É, porque senão elas não vão ser amadas. Se elas não derem prazer, elas não vão sustentar a relação, que é a né? insegurança total. Então, o É, Yoni Egg é isso, é uma jornada
para você se conectar com a sua melhor versão do feminino, para você que está na busca desse autoconhecimento, dessa jornada. E tem várias vertentes, gente. Muitas vezes, aqui, a gente não trabalha todo o potencial do Yoni Egg. Eu estava falando com uma aluna minha, que eu vi que ela está aí na live, a Mi. Tem terapeutas fora do Brasil que só praticam módulos de yoga com Yoni Egg, que é o Yoni Yoga. Eu não trabalho com yoga, não é essa minha praia, o meu estilo é outro. Mas o Yoni Egg, ele pode ser para várias áreas, de você olhar Para e se várias conectar. irregularidades, né? Para várias irregularidades também. É bom lembrar disso. Tem algumas mulheres perguntando aqui onde eu acho uma terapeuta de Yoni Eggs. Gente, a terapia de Yoni Eggs, ela pode ser feita à distância. Não é como o caso da Natália, que estava na primeira fase da live, que é uma fisioterapeuta, ela precisa estar ali, te acompanhar nos exercícios, tocar. Isso pode ser feito com a própria Regiane, que está aqui com a gente. Ela atende online, né, eu já fui paciente dela. Eu tenho aqui os cristais, às vezes eu falo para ela alguma coisa que aconteceu, né, para ver qual é a percepção dela, se a minha está correta. Então, isso pode ser feito à distância, a anamnese é à distância, ela vai te enviar os cristais. Então, quem está procurando uma terapeuta, eu tenho uma aqui. A Regiane eu endosso porque eu conheço, todo mundo que eu trago eu conheço o trabalho, eu não trago pessoa